Muito bem, pessoal, vamos iniciar a nossa cobertura da rodada de hoje da NBA, rodada de quinta-feira, comentando sobre Boston Celtics e Minnesota Timberwolves, né? As duas equipes se enfrentaram nessa noite, num dos jogos mais aguardados aí da rodada. E cara, que jogo bom, viu? Foi um jogo bem legal de se acompanhar, né? Foi um jogo que, taticamente, teve muita coisa interessante. Os dois times apresentaram variações táticas bem bacanas. Foi bem legal mesmo ver o jogo. E no fim, venceu o Boston Celtics, né? Mesmo sem Jaylen Brown, mesmo sem Kristaps Porzingis, o Celtics conseguiu bater o Minnesota fora de casa por 118-115. Jason Tatum teve um dos seus, cara, melhores jogos na temporada. Um dos melhores jogos dele, na minha opinião. Foi uma atuação completa do Tatum. Pontuou, espaçou muito bem a quadra, foram 6 bolas de 3 convertidas, armou muito bem o jogo, foram 9 assistências com só 2 turnovers, defendeu bem, apareceu nos rebotes. Cara, foi uma atuação muito forte do Tatum, muito forte, né? Puniu os mismatches que o Tatum fez hoje com o Gobert, foi brincadeira. Ele acabou com o Gobert. Toda a chance que o Tatum teve de ir pro mano a mano com o Gobert, ele, cara, tirou o Gobert pra nada. Tanto que ali no final do jogo, o Gobert nem pisou em quadra a mais, porque ele tava sendo totalmente exposto pelo Tatum. Então, foi uma atuação gigante do Tatum. Só que ele, obviamente, não jogou sozinho. O coletivo do Celtics apareceu muito bem. Além do Tatum, o Derrick White teve um jogo muito bom. 26 pontos, 5 bolas de 3 convertidas, 2 tocos. O quarto período do Derrick White foi sensacional. As 2 bolas de 3 que ele matou ali na reta final, né, as 2 ali na cara do Julius Randle, foram, cara, absurdas. Absurdas. Então, Derrick White jogou demais. O Sam Hauser fez um jogo bom, 5 bolas de 3 convertidas. O Al Horford, apesar de não ter tido números tão expressivos, apareceu em momentos importantes. Drew Holiday a mesma coisa, né? Impactando muito ali no perímetro, defendendo bem, achando ótimos passes. Foram 8 assistências para o Holiday com nenhum turnover. Então, o coletivo do Celtics hoje brilhou. Brilhou. Teve o brilho individual do Tatum, mas o coletivo foi o que fez o Celtics ganhar. O coletivo e o treinador. Tá, o Mazzulla teve uma participação fundamental na vitória do Celtics. E aí, temos que destacar o segundo quarto que o Celtics fez. Porque para mim o segundo quarto foi de fato o ponto de virada do Celtics no jogo. O Celtics começou o jogo bem. O primeiro quarto do Celtics foi bom. Foi bom. Marcou 28 pontos. O Tatum, apesar de não ter pontuado tanto no primeiro quarto, conseguiu criar bastante. Achou ótimos passes. Foram 4 assistências no primeiro quarto, se não me engano. Então o Celtics começou o jogo bem. Só que o Minnesota foi melhor no primeiro quarto. Minnesota conseguiu ter um ritmo ofensivo bem interessante. Foram 35 pontos marcados pelo Minnesota no primeiro quarto. Foi a maior pontuação do Minnesota em um quarto nessa temporada. Julius Randle, Anthony Edwards, né, o McDaniels conseguiram produzir bem. Então, o começo de jogo foi melhor para o Minnesota. Só que no segundo quarto, cara, o Celtics assumiu totalmente o controle da partida. E aí, 2 ajustes do Mazzulla foram cruciais para isso. O primeiro foi a mudança para marcação em zona. O Celtics marcou muito em zona a partir do segundo quarto e isso acabou tendo um efeito muito positivo.
A marcação em zona do Celtics foi muito eficiente. E o segundo ajuste foi o aumento das blitz em cima do Anthony Edwards. A partir do segundo quarto, o Celtics não cedeu infiltrações para o Anthony Edwards. Toda vez que o Anthony Edwards chamava o pick and roll e tentava infiltrar, o Celtics dobrava em cima dele. Mandava blitz e forçava ele a ou tentar o arremesso de fora e contestado, né? Tanto que ele terminou 2 de 9 no perímetro, então ele foi muito bem contestado quando tentou esses arremessos de fora. Ou forçou ele a tentar um passe mais longo, né? E aí, consequentemente, né, fez ali o Minnesota ficar mais exposto a turnovers, porque quando você tenta arriscar esses passes mais longos e tal, com janelas mais apertadas, a chance de você cometer turnover é muito grande. E aí, esses dois ajustes acabaram com o fluxo ofensivo do Minnesota no segundo quarto. Tanto que o Minnesota saiu de um quarto de 35 pontos para um de 16 no segundo período. E aí, aliando esses ótimos ajustes defensivos com um ataque que fluiu super bem no segundo período, o Tatum conseguiu, além de armar, conseguiu também pontuar muito no segundo período. Ele, Sam Hauser, Peyton Pritchard, né, o volume de bolas de 3 do Celtics cresceu bastante e a eficiência também acompanhou. Então, esses fatores juntos fizeram com que o Celtics terminasse o segundo quarto vencendo por 36-16, dominou a parcial e foi para o intervalo vencendo por 13. Né? Então, esses dois ajustes do Mazzulla foram cruciais para a vitória. Cruciais. Né? Ali no terceiro quarto, o Minnesota conseguiu diminuir a desvantagem, né? Diminuiu para 6 a desvantagem. Não diminuiu mais porque o Tatum não deixou. Meteu 16 pontos no terceiro quarto, uma coisa impressionante que o Tatum jogou. No quarto período, o Minnesota chegou a baixar para 3 a diferença. O DiVincenzo, o Alexander Walker foram muito bem ali no quarto período. Então o Celtics se viu ameaçado, né? Tanto que o jogo chegou nos últimos 3 segundos, com só 3 pontos separando os times. O Minnesota teve a chance do empate. Só que aí, mais uma vez, a defesa apareceu. O Celtics conseguiu marcar muito bem a última posse do Minnesota. Não cedeu um arremesso livre. E o Anthony Edwards acabou errando. E o Celtics garantiu a sua vitória. Uma grande vitória. Dado o contexto do jogo, desfalcado, fora de casa e tal, cara, foi uma vitória gigantesca pro Boston Celtics. Gigantesco. O Celtics que passa por um período de oscilação, né? Antes desse jogo, o Celtics havia perdido 5 dos últimos 10 jogos, se não me engano. Então era um período... É um período de oscilação, tá? Um período onde o Celtics não é tão dominante assim. Em meio a esse período, o Celtics conseguiu uma grande vitória. Realmente foi um resultado muito bom. Foi a 25ª vitória do Celtics na temporada, 12ª como visitante. E baita jogo, cara. Baita jogo. Minnesota, apesar da derrota, apresentou coisas boas. Né? O quarto período do Minnesota foi bem interessante. Os primeiros 3, 4 minutos do quarto período do Minnesota, cara, o Minnesota dominou o Celtics nos primeiros minutos do último quarto. O DiVincenzo fazendo um jogo muito bom. 12 pontos, 3 bolas de 3. Naz Reid também fez um jogo bem bom. Foram 4 bolas de 3 para ele. Então, apesar da derrota, deu para tirar coisa boa do Minnesota. Teve coisa ruim também? Com certeza. O Gobert talvez tenha sido a pior coisa do Minnesota nesse jogo. O Gobert hoje não teve nenhum impacto no jogo. Nenhum. Na defesa, foi totalmente exposto. Né? A partir do momento que o Tatum começou a atacar mais o Gobert no mano a mano, né? A partir do momento que o Celtics começou a explorar mais esse mismatch Tatum e Gobert, esse matchup, perdão, Tatum e Gobert, que se tornou um mismatch pro Tatum, né? O Gobert
acabou o Gobert na defesa. E ofensivamente, a gente sabe que o Gobert não é lá o cara mais produtivo do mundo. Então, o Gobert foi o ponto mais baixo do Minnesota no jogo. O Anthony Edwards também fez um jogo bem abaixo, mas aí eu atribuo muito mais ao ótimo trabalho defensivo do Celtics do que, de fato, a uma noite ruim do Edwards. Eu acho que o Celtics tem muito mérito nesse jogo fraco que o Anthony Edwards fez, só 15 pontos em 36 minutos de jogo. Isso pro Anthony Edwards é muito pouco. Então, o Edwards também não foi bem. Mas eu não consigo falar que o Minnesota jogou mal, não, cara. No segundo quarto, sim, foi atropelado, mas o time se recuperou, cara. Se recuperou. E se aquela última bola do Anthony Edwards caísse, o Minnesota poderia ter ganhado o jogo, né? Então, acho que no geral foi um jogo bem bom. O Minnesota conseguiu acompanhar o volume de bolas de 3 do Celtics, o que é algo sempre muito difícil, né? Conseguiu 21 bolas de 3. Celtics conseguiu 22. Inclusive o Minnesota teve um aproveitamento melhor do que o do Celtics. Celtics teve 22 convertidas e 57 tentadas. Minnesota teve 21 em 39 tentados, um aproveitamento de quase 54%. Então o Minnesota conseguiu ir bem. Foi melhor nos rebotes do que o Celtics, pegou 10 rebotes a mais. Né? O que diferenciou mesmo os dois times hoje foi a eficiência do Celtics na marcação em zona, a eficiência nas blitz que mandou em cima do Edwards. O Tatum foi um puta diferencial, White foi um puta diferencial no quarto período, e os turnovers, né? Os turnovers hoje foi também um fiel da balança, né? Enquanto o Minnesota cometeu 15 turnovers, muito por conta das blitz ali que o Celtics mandou, o Celtics cometeu só 3. 2 do Tatum e 1 do Quetá, que fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo. As screens do Quetá hoje foram muito bem feitas e muito eficientes. Então, vale o destaque também pro nosso querido Quetá. Então, os turnovers foi um diferencial muito grande na partida. Uma diferença brutal. 15-3 nos turnovers. Isso é muito grande. Então, no geral, foi um jogo bom pra caramba que terminou com essa ótima vitória do Celtão. Bom, o que você achou do jogo? Manda aí nos... Espera aí. Nossa, tava segurando esse espirro desde quando eu comecei a gravar. Peço perdão. Enfim. O que você achou do jogo? Manda aí nos comentários que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com seus amigos. Pessoal aí que assistiu e que não tem o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado do vídeo, que vai te oferecer o League Pass com 7 dias grátis de teste e desconto no plano mensal e no plano anual. Então você que não tem o League Pass, aproveita, garanta já o seu, usa o link e divirta-se, fechou? Rapaziada, é isso, tá? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço, beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!